Fala galera ligada no Pautas e Táticas, análise rápida do Atlético de Madrid, campeão espanhol de Cholo Simeone. Mais uma vez o técnico argentino conseguindo alçar o Atlético, o primo pobre de Madrid, né? Mais uma vez ao título do campeonato nacional. Vamos fazer essa análise rápida desse time que mudou um pouco o seu esquema tático. Ainda tem o mesmo esquema base, o 4-4-2, mas se propôs a ser mais ofensivo nessa temporada, até porque tinha material humano para isso. Oblak, um dos melhores goleiros do mundo. Trippier na lateral direita. A zaga pode ter Jiménez, Savic ou Felipe, dois desses três. Na lateral esquerda, o Hermoso. Na linha de 4 do meio campo, Llorente normalmente fica pelo lado direito, Koke, esse titular absoluto, primeiro volante. Aqui pode ser tanto o Saúl, que terminou a temporada, quanto o Lemar, que se lesionou no jogo contra o Barcelona e ficou de fora dessa reta final, esses últimos 3, 4 jogos. Do lado esquerdo, Ferreira Carrasco também é titular absoluto porque cumpre uma função tática muito importante nesse time. A dupla de ataque, Correa e Luis Suárez, a maior contratação do Atlético para essa temporada, um cara que realmente tem um espírito de luta e de guerrilhar em campo, que é muito característico do Atlético, até por isso na thumb a gente colocou aí time de Libertadores e de fato é um time com um espírito de guerrilhar, como os times sul-americanos. Não à toa, seu técnico argentino Simeone, que era um cara que guerrilhava muito em campo, coloca esse espírito sanguíneo no time em campo, e ele também é um cara que entende muito sobre tática. É um time que tem o 4-4-2 como sistema base. E vamos começar falando sobre defesa, que é a grande característica do Simeone, né? Solidez defensiva. O time, quando marcava em pressão alta, fazia marcação num 4-3-3. O Saúl ou o Lemar, quem jogasse aqui, se juntava aos dois atacantes para poder fazer a pressão direta e no mano a mano contra 3 jogadores do adversário nessa saída de bola que quase todo mundo faz hoje, que é a saída de 3. Com isso, Llorente, Koke e Carrasco ficavam um pouco mais próximos fazendo essa marcação no meio campo. Era então um 4-3-3 para se defender em alta pressão. Mas quando se defendia em baixa pressão, mudava seu sistema tático completamente. O Carrasco virava um auxiliar do Hermoso aqui na lateral esquerda. O Hermoso ficava quase que como terceiro zagueiro. Quem pode fazer essa função também é o Renan Lodge. Até por isso ele perde um pouco de espaço no time titular. Inclusive falando de algumas reservas muito interessantes que o Atlético de Madrid tem, a gente pode citar, além do próprio Renan Lodge, Kondogbia e Torreira no meio campo, e também o João Félix, que até começou a temporada como titular, mas depois perde a vaga para o Correa. Sendo assim, o time marca numa linha de 5 e também aproxima que seja o Saúl, seja o Lemar, nessa trinca de meio campo, e acaba fazendo essa marcação, essa configuração num 5-3-2 que solta muito bem seus dois atacantes e o time preenche muito bem o espaço. Não defende mais no 4-4-2. O 4-4-2 é só um sistema base e essa aqui é a formação defensiva em baixa pressão, negando muitos espaços. Quem não viu a análise rápida da Inter de Milão, vou deixar o card aqui em cima também para vocês verem. A marcação é muito parecida com aquela da Inter de Milão, com os meio-campistas protegendo o lado da jogada, o ala ou o zagueiro atentos aqui a esse combate numa suposta ou numa possível inversão de jogo, mas o time protegendo muito bem os espaços com esses 5 jogadores. Quando ataca, a postura também é parecida, porque o Hermoso também fica como terceiro zagueiro, e o time marca o time ataca num 3-5-2, soltando seus dois alas, tendo aqui o Hermoso nessa função de terceiro zagueiro. O Koke fica sendo a principal opção de saída de bola. E aqui a gente vê muitas combinações, tanto em duplas, quanto até em triangulações, né, mesmo no time. A gente vê a triangulação que pode acontecer entre o zagueiro que está aberto e do lado direito aqui, normalmente, Trippier e Llorente. Do lado esquerdo também, com o Hermoso, Carrasco e Saúl ou Lemar. Essas combinações são muito interessantes. Outra coisa, o time não usa dos seus alas para poder fazer jogada de linha de fundo e cruzamento na área pelo alto. Normalmente os alas atacam o bico da grande área e cruzam rasteiro, porque tanto o Luis Suárez quanto o Correa são jogadores de baixa estatura, não são jogadores muito altos para poder disputar no jogo aéreo. O jogo aéreo normalmente é usado com os jogadores de defesa em momentos de bola parada, mas com a bola rolando, esses alas normalmente atacam o bico da grande área
e preferem fazer o jogo progredindo de pé em pé, até por isso aquelas combinações, aquelas triangulações, algo que poucas vezes na carreira a gente viu o Simeone fazer, mas nessa temporada a gente viu bastante. Então é outra mudança que o Simeone também projeta no time dele. Uma outra mudança que também ocorre era que quando tinha o Lemar, ele era quem normalmente ficava como um trio de ataque. E aí o time atacava praticamente num 3-2-5, uma formação muito diferente, né? Uma formação que a gente vê o Guardiola aplicar nos times deles, mas é claro, essa daqui com uma aplicação também um pouco diferenciada. São 5 jogadores no ataque, um chegando um pouco mais de trás, 2 que são atacantes de fato e 2 aqui que são alas. No time do Guardiola são 2 meias, um centroavante e 2 pontas, quando o Guardiola faz esse tipo de variação tática lá no Manchester City, lá no time dele. E fazia também no Bayern quando comandava lá a equipe de Munique. Aqui o Atlético faz essa variação, então muitas vezes eram 5 para atacar, mas para defender também eram 5, porque os 2 laterais recuavam. E o Lemar faz a mesma função do Saúl, recompondo pelo meio-campo. Por último, para falar dessa progressão ofensiva, a gente não pode deixar de falar dos contra-ataques, que é algo muito característico também dos times do Simeone. Esses contra-ataques, muitas vezes, era usada a bola longa. A bola longa tinha como ponto final, claro, o Suárez, porque ele recebia a bola de costas e ele é capaz tanto de girar o corpo e começar as próprias jogadas, como receber essa bola longa de costas, fazer o pivô para quem vem de trás, e o time já começar o contra-ataque aqui com 3 jogadores no mínimo, ou até mesmo com os 5, visando também a aproximação dos alas. Essas são as armas do Atlético de Madrid, do Diego Simeone, que conseguiu o título espanhol na última rodada, chegou a abrir 10 pontos de vantagem, com um jogo a menos no Campeonato Espanhol, mas viu a aproximação de Real Madrid, que lutou com ele até o final, do Barcelona, que ficou um pouco para trás depois de alguns tropeços consecutivos, né? Foram 3, um deles até contra o próprio Atlético de Madrid, que merecia a vitória naquele jogo, jogou melhor do que o Barcelona, não conseguiu a vitória naquela partida, mas o Atlético arrancou ali para vencer seus 3 últimos jogos. Partidas muito difíceis, principalmente contra o Athletic Bilbao, que consegue fazer 1-0. Naquele momento, realmente já parecia que o Atlético iria vencer o jogo, porque as 2 rodadas seguintes contra o Osasuna e contra o Valladolid eram mais simples do que as partidas dos seus adversários que tinham confronto direto, especialmente o Real Madrid, que apesar de ter vencido seus 2 últimos compromissos, um deles contra o próprio Athletic Bilbao e o outro contra o Villarreal, permaneceu na disputa pelo título até a última rodada. O Atlético de Madrid teve que virar o placar nos seus 2 últimos jogos, senão perderia a liderança e não poderia nem empatar o jogo, porque o Real vencendo seus jogos, os 2 times empatariam em número de pontos, e aí o Atlético tinha desvantagem contra o Real Madrid no confronto direto. Empatou um jogo e perdeu o outro. Então o Atlético superou todas essas adversidades, já é um time que olha no olho dos outros gigantes espanhóis, não mais de baixo para cima. Tem uma estatística de que nas 9 temporadas que o Simeone comanda o Atlético de Madrid, ele nunca ficou abaixo do terceiro, tendo 2 títulos e em algumas vezes também ficando em segundo lugar, à frente principalmente de Real Madrid, que era quem ficava mais vezes em terceiro. Nessa temporada o Atlético é campeão e o terceiro colocado foi o Barcelona. O Real Madrid ficou com o vice-campeonato. E antes disso, o Atlético fazia campanhas de meio de tabela, um 5º lugar, quando muito, mas chegou a ficar em 10º, por exemplo, nas 9 temporadas antes do Simeone chegar. Então, o cara que é um divisor de águas realmente na vida do Atlético de Madrid. Subiu o Atlético de patamar, conquistou vários títulos, 2 Europa Leagues, conquistou Copa do Rei na casa do Real Madrid, conquistou agora sua segunda La Liga, levou o Atlético a 2 finais de Champions League, incomodou Real Madrid, Barcelona e vários outros gigantes pelo mundo ao longo desse tempo aí que ele está dentro do Atlético. Não à toa, tem o maior salário entre técnicos de todos do mundo e, na minha opinião, apesar de ele sofrer muito preconceito por conta de seu estilo de jogo muitas vezes mais defensivo, é um dos 4, 5 melhores técnicos do mundo, com toda certeza e convicção. Essa é a minha opinião. E agora mostrando aí também suas armas, mostrando que é um treinador versátil e que pode também jogar ofensivamente. Tô ansioso para ver o Atlético de Madrid da próxima temporada, o que o Simeone vai aprontar daqui para frente, como vai ser o mercado do Atlético de Madrid. Mas por hora, o parabéns aí ao título do Atlético, dos colchoneiros, pela conquista de La Liga. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas.
e até a próxima.